Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer a correção das 10 questões de matemática financeira da prova do concurso da Caixa de 2021 para o cargo de técnico bancário. A banca desse concurso foi a Sesgran-Rio. Questão 11. Preocupado com sua saúde, um professor decidiu começar a correr. O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá de seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele correrá diariamente 1 km e caminhará 4 km. Na terceira e na quarta semanas, correrá 1,5 km e caminhará 1,5 km por dia. A cada 2 semanas, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 km e a aumentar a corrida em 0,5 km. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começará a correr 5 km diários E aí seguem as alternativas. Nós vamos resolver essa questão utilizando uma regra de 3 simples, da seguinte forma. Para aumentar 0,5 km diários de corrida, o professor precisa treinar durante 2 semanas. Como ele começa correndo 1 km por dia e a meta é correr 5 km por dia, então ele precisa aumentar 4 km diários de corrida. E para isso, ele vai precisar treinar durante X semanas. Resolvendo a regra de 3, nós vemos que X é igual a 16 semanas. Agora, observe que se ele precisa treinar durante 16 semanas para começar a correr os 5 km diários, isso significa que ele começará a correr essa distância apenas na 17ª semana, e, portanto, o gabarito é a letra C. Questão 12. Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20.000 em janeiro de 2021, a uma taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente 2 meses depois, em março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos R$ 20.000, e liquidou tudo o que devia desse empréstimo em abril de 2021. A quantia paga em abril de 2021, que liquidou a referida dívida em reais, foi de... E aí seguem as alternativas. De acordo com o enunciado, em janeiro de 2021, a dívida do microempreendedor era de R$ 20.000. Já em março, como foram aplicados 5% de juros compostos durante 2 meses, a dívida passou a ser de 20.000 vezes 1,05 elevado a 2, que é igual a R$ 22.050. Mas como ele fez um pagamento no valor de 60% dos 20.000, que equivale a R$ 12.000, então ele ficou devendo apenas R$ 22.050 menos 12.000, que é igual a R$ 10.050. Por fim, em abril de 2021, como foram aplicados 5% de juros por mais um mês, a dívida passou a ser de R$ 10.050 vezes 1,05, que é igual a R$ 10.552,50. Logo, essa é a quantia que ele teve que pagar para liquidar a dívida, e, portanto, o gabarito é a letra C. Questão 13. Na semana da renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$ 150.000 em um banco que paga 8% ao ano, com prazo de vencimento de 1 ano. Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou R$ 150.000 na poupança, cuja taxa esperada é de 5% ao ano. 1 ano depois, os dois sacaram o montante de cada operação. Considere que o cliente X pagou 20% de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto algum, e que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate. A partir dessas informações, verifica-se que a diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho de capital do cliente Y, comparando-se apenas às operações apresentadas em reais, foi de... E aí seguem as alternativas. Calculando primeiro o ganho de capital do cliente X, nós temos que os juros obtidos com a aplicação foram 8% de 150.000, que é igual a R$ 12.000. Como ele teve que pagar 20% de imposto de renda sobre esse valor,
então o ganho de capital dele foi 80% de 12.000, que é igual a R$ 9.600. Já no caso do cliente Y, o ganho de capital dele foi 5% de 150.000, que é igual a R$ 7.500. Logo, a diferença entre os ganhos de capital dos dois clientes foi de 9.600 menos 7.500, que é igual a R$ 2.100, e, portanto, o gabarito é a letra A. Questão 14. Um cliente pagou via Internet Banking 4 duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são de R$ 4.200, R$ 3.800, R$ 2.600 e R$ 7.400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial, 30 dias, o valor total pago em reais por essas 4 duplicatas vencidas foi de... E aí seguem as alternativas. Como os percentuais de juros e de multa que serão aplicados às 4 duplicatas são iguais, nós podemos considerar que existe apenas uma única duplicata, no valor de R$ 18.000. Daí, para calcular o valor dos juros, como foram apenas 12 dias de atraso do total de 30 dias do mês comercial, então nós devemos considerar apenas a fração equivalente a 12 sobre 30 dos juros correspondentes ao mês completo, que é de 6% de 18.000. Resolvendo essa conta, nós obtemos R$ 432. Por sua vez, a multa é igual a 2% de 18.000, que é igual a R$ 360. Logo, o valor total pago pelas 4 duplicatas vencidas foi de R$ 18.792 e, portanto, o gabarito é a letra B. Questão 15. Um banco oferece a um cliente um empréstimo de financiamento imobiliário pelo sistema SAC, no valor de R$ 120.000, pelo prazo de 12 meses, com taxa de juros de 1% ao mês. Qual é o valor da segunda prestação em reais a ser paga pelo cliente? E aí seguem as alternativas. No sistema SAC, as amortizações são constantes, ou seja, a cada prestação paga, a dívida diminui um valor constante. Assim, o valor da amortização desse financiamento é igual a 120.000 dividido por 12, que é igual a R$ 10.000 por prestação. Daí, após a primeira prestação ser paga, o saldo devedor passa a ser de 120.000 menos 10.000, que é igual a R$ 110.000. Portanto, para a segunda prestação, devem ser aplicados juros de 1% sobre esse valor, que dá igual a R$ 1.100. Assim, o valor da segunda prestação a ser paga pelo cliente é igual aos R$ 10.000 correspondentes à amortização, mais os R$ 1.100 correspondentes aos juros, que dá igual a R$ 11.100. Logo, o gabarito é a letra D. Questão 16. Uma pessoa tem uma dívida no valor de R$ 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu o adiamento do pagamento para daqui a 3 meses. Considerando-se uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, qual é o valor equivalente, aproximadamente, que o gerente do banco propôs que ela pagasse em reais? E aí seguem as alternativas. Para aplicarmos juros compostos de 2% ao mês durante 3 meses sobre o valor da dívida, nós devemos multiplicar 2.000 por 1,02 elevado a 3. Daí, desenvolvendo essa conta, nós obtemos aproximadamente R$ 2.122,42 e, portanto, o gabarito é a letra E. Questão 17. Um cliente de um banco está tentando simular o valor de financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial, primeiro mês, de R$ 2.669,33. Sabendo-se que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos, uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses e uma amortização inicial, primeiro mês, de R$ 1.469,33, qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber?
E aí seguem as alternativas. Considere que X é o valor máximo do financiamento que o cliente pode conseguir. Independente do sistema utilizado, o valor da prestação inicial é igual ao valor da amortização inicial mais o valor dos juros iniciais, relativos ao primeiro mês. Daí, nós temos que o cliente pode pagar uma prestação inicial máxima de R$ 2.669,33, que o banco utiliza uma amortização inicial de R$ 1.469,33 e que os juros iniciais correspondem a 1% do valor do financiamento. Desenvolvendo as contas, nós obtemos que X é igual a R$ 120 mil e, portanto, o gabarito é a letra A. Questão 18. Um empréstimo deve ser pago pelo sistema saque em 5 parcelas mensais com juros de 3% ao mês. Se a terceira parcela paga no financiamento do empréstimo for igual a R$ 26.160, o valor total do empréstimo em reais será de... E aí seguem as alternativas. Considere que X é o valor total do empréstimo. Como no sistema saque as amortizações são constantes e o pagamento será realizado em 5 parcelas, nós temos que o valor da amortização é igual a X sobre 5. Portanto, após o pagamento das 2 primeiras parcelas, o saldo devedor é de X menos 2 vezes X sobre 5, que é igual a 3x sobre 5. Daí, para calcular o valor da terceira parcela, nós devemos aplicar juros de 3% sobre esse saldo devedor, que dá igual a 9x sobre 500. Assim, o valor da terceira parcela, que o enunciado nos diz que é 26.160, é igual ao valor da amortização, que é x sobre 5, mais o valor dos juros, que é 9x sobre 500. Desenvolvendo as contas, nós concluímos que x é igual a R$ 120 mil, e, portanto, o gabarito é a letra A. Questão 19. Um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses, a uma taxa de juros trimestral equivalente à praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é... E aí seguem as alternativas. Seja IT a taxa de juros trimestral equivalente. Se aplicarmos essa taxa de juros sobre um valor X pelo período de um trimestre, nós obtemos um montante de X que multiplica 1 mais IT elevado a 1. Por outro lado, se aplicarmos a taxa de 2% ao mês sobre o mesmo valor X pelo mesmo período, nós obtemos um montante de X que multiplica 1,02 elevado a 3, já que um trimestre possui 3 meses. Como as taxas são equivalentes, esses montantes têm que ser iguais. Daí, desenvolvendo as contas, nós concluímos que IT é aproximadamente igual a 0,0612, que é igual a 6,12%. Logo, o gabarito é a letra C. Questão 20. Um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de R$ 240 mil, ou pode ser financiado em 24 prestações mensais, a serem pagas de acordo com o sistema Price de amortização. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros do financiamento, calculou quanto seria a soma das 24 prestações, encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. A melhor aproximação para o valor da terceira parcela do financiamento em reais é de... E aí seguem as alternativas. Como no sistema Price as parcelas são todas iguais, para calcularmos o valor de qualquer parcela, basta dividirmos o somatório de todas elas, que é 272.331,64, pelo total de parcelas, que é 24. Assim, nós obtemos que o valor da parcela é aproximadamente igual a R$ 11.347,15, e, portanto, o gabarito é a letra E. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários aí embaixo. Valeu!